O partido. Estratégias. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Isaías. Previamente. A noite fora intensa. Espíritos das sombras visitaram membros de diversos partidos políticos. É claro que não procuraram homens probos, honestos, dedicados aos compromissos assumidos com o povo. Não. Se bem que, caso os procurassem, por certo teriam alguma dificuldade em encontrá-los. Afinal, a corrupção não era exclusividade deste ou daquele partido, tampouco fora concebida no governo de turno. Contudo, nenhum grupo, uma vez no poder, elevara tal prática a níveis tão descarados, consagrando-a como método de governo e proliferando suas consequências nefastas tão universalmente. Seria ingênuo acreditar que alguma agremiação estivesse imune à corrupção e passasse ao largo da naturalidade com que ela havia se disseminado pela máquina pública. Entretanto, dessa generalização lastimável, não decorria que a atitude correta fosse se conformar e aturar um projeto que manifestamente era produto da ação de espíritos sombrios, em busca de aumentar seu domínio no mundo. À medida que visitavam homens e autoridades ali e acolá, inteligências a serviço dos magos os reuniram em desdobramento durante o sono físico. Promoveu-se então encontro entre estes, levados a um ambiente extrafísico que propiciava simultaneamente a conversa e a magnetização dos encarnados e seus comparsas, manipuladores e mentores de suas ideias no campo da política e dos negócios. Convocaram-se, além de políticos, empresários, homens do povo e representantes de diversas classes sociais. O lugar era o salão de um grande hotel e refletia o máximo de luxo em todos os detalhes, visando chamar a atenção de homens que, afinal de contas, eram encarnados ainda, embora estivessem momentaneamente fora do corpo físico. Contavam-se mais de 100 pessoas desdobradas mediante o comando hipnótico de entidades especialistas, sob a tutela dos magos. Determinado espírito, vestindo um terno alinhado, dotado de porte altivo e semblante emblemático, assumiu a tribuna para conversar com os indivíduos ali reunidos. Voltava-se principalmente a certa classe de políticos acomodados em lugar de destaque, para os quais olhava com frequência e insistência. O principal entre estes chamavam-no de homem forte, figura central que era nos planos das hordas da maldade. Atrás do ser que se manifestava, a plateia, hábeis senhores do abismo manipulavam os fios do pensamento, sondando cada qual dos presentes e fazendo seus cálculos. Para os comandantes da escuridão, eram indispensáveis agentes no plano físico, por meio de quem pudessem levar a cabo o processo demoníaco de obsessão em larga escala. Porém, com o intuito de fortalecer sua estratégia, operavam a surdina, que as pessoas menosprezassem a influência dos espíritos malignos só não era melhor do que se não acreditassem, de todo, em sua existência. A incredulidade era sua grande aliada e se encarregaria de acobertar suas ações no mundo dos homens. Ou outra, atendia aos interesses das entidades das trevas que o maior número de pessoas, mesmo naquela plateia seleta, continuasse achando que nada do que se passava com o país guardava relação com influências espirituais. Voltando-se ao principal emissário encarnado, a entidade falava com espantosa sobriedade, dirigindo-se extensivamente aos demais. Para que atinjam seus e nossos objetivos, senhores, é preciso que hajam de acordo com os mais modernos postulados da ciência e da neurolinguística. Ou seja, saibam bem como influenciar e induzir o comportamento dos homens, conhecendo a forma como a mente humana funciona.
Faremos apenas breves apontamentos sobre o processo de manipulação das massas. Apresentaremos técnicas eficazes no trato, quer seja com o pobre, quer seja com o rico, as quais apelam tanto à criatura inteligente, que quer ser diferente e contestadora, quanto a quem vive na miséria intelectual e espiritual, sem mirar no ponto fraco das pessoas. Não as convencerão de que vocês são seus salvadores. Nunca se esqueçam, senhores aqui presentes, embora moral e ética não tenham absolutamente nada a ver com a prática que queremos fazer prosperar em seus países, empregaremos esses termos à exaustão, até deturparmos ao máximo esses conceitos de gente fraca e cheia de pudores. Estavam presentes, desdobrados, pessoas do Brasil e de outros países da América Latina e do Caribe. Prosseguiu o discurso. Caso algum de vocês, e você principalmente, apontou o homem forte que se fazia acompanhar por ela, a qual parecia um tanto alienada, percebendo muito pouco do que se dizia ali. Queiram de fato dominar o povo, permanecer indefinidamente no governo e ter ministros e privilégios assegurados, com a multidão a seus pés, jamais poderão falar a verdade a respeito do que vocês fazem ou pretendem fazer. Como o Espírito desejava motivar a participação da Assembleia, composta por representantes das ideias inomináveis no mundo, estendeu-se um pouco mais, porém logo deixou a palavra aberta, de modo que os seres desdobrados também contribuíssem. Contava com elementos preciosos, desde ex-carrascos do povo disfarçados de empresários, até antigos reis e governantes, agora em posições sociais bem menos proeminentes, mas ainda assim capazes de persuadir a população. Eles tinham muito a dizer. Foi assim que um dos homens mais influentes na nação brasileira, então no cargo de ministro, pediu a palavra. Como estavam numa conversa aberta entre aliados, não demonstrou nenhum escrúpulo quanto à escolha de palavras e à exposição de seus pensamentos. Se pretendemos permanecer no poder e esmagar aqueles que se opõem a nós, como devemos conduzir nosso discurso perante o povo e a mídia? Tem alguma recomendação? Claro que sim, caro companheiro. Basta negar peremptoriamente tudo aquilo que seus opositores lhes imputarem. Jamais admitam suas verdadeiras intenções em público. Elas sempre devem estar disfarçadas de bem-estar social e subjacentes às políticas públicas que os idiotas adoram e os defensores dos pobres e oprimidos reivindicam. Entretanto, como entendemos bem como funciona a mentalidade humana, temos de explorar a fragilidade dos adversários, isto é, jamais recuar, limitando-se à atitude defensiva. Acusem sem piedade os opositores de tudo aquilo que vocês pretendem fazer, e não assumem abertamente. Aliás, como disse o companheiro, não se trata apenas de opositores, mas de inimigos. E inimigos não devem ser somente derrotados, e sim estraçalhados. A ideia é lhes atribuir tudo o que planejam fazer. Repitam as acusações com obstinação, e por todos os meios possíveis que lhes garanto, a massa passará a acreditar em vocês, contanto que representem seu papel com afinco. Não nos esqueçamos de que uma mentira contada inúmeras vezes se transforma em verdade. A maioria dos presentes deu gargalhadas, pois se identificava com o discurso do espírito, que promovia modernos conceitos de marketing político. Um dos magos entrou na conversa, ao emergir da escuridão onde se encontrava, exalando o cheiro de enxofre misturado a algo similar a amoníaco. Com acerto, julgou que a plateia já estava devidamente aturdida, maravilhada, conquanto todos percebessem o incômodo e se ressentisse da aura que a entidade maléfica emanava. A voz da criatura sinistra era grave e a aparência grotesca, porém, soube-se fazer entender. Qualquer qualidade daquelas apregoadas pelos valores cristãos é repugnante e completamente antagônica a nosso projeto de tomada de poder. Pouco importam as chamadas virtudes morais. É verdade,
todos vocês têm um papel a desempenhar perante a sociedade e devem contemporizar com esses fatores, mas não passa disso, um papel a representar. Como faremos então com nossas relações familiares? Como agiremos com filhos, cônjuge e nossos parentes? Ora, companheiro de poder, que quer da vida? Acha que é possível ter tudo no mundo? Posso lhe afiançar, pois vivo há muito mais tempo do que você e todos aqui presentes. Vi reinos serem erguidos, testemunhei guerras e hecatombes, que nenhum de vocês jamais suportaria, de tão aterradoras que foram. Participei de concílios de príncipes e imperadores. Lutei inúmeras batalhas e me escondi em cavernas por anos a fio, perscrutando as ciências ocultas, e nunca vi nenhuma alma debaixo do céu ter tudo o que quer, nem conquistar absolutamente nada sem se esforçar, sem se dedicar diuturnamente pelo que desejava erguer, possuir ou roubar. Portanto, se está aqui e aderiu a nosso chamado, companheiro, não me venha dizer que está preocupado com sua família e aqueles que imagina amar. Não acreditamos em amor. Nós, os que aqui nos reunimos, a gargalhada foi geral, zombando do homem que ocupava o cargo de ministro. Na vida, meu caro, é preciso fazer escolhas, e cada escolha tem lá suas consequências. O poder também acarreta consequências, e delas ninguém, nem mesmo nós, os dominadores do submundo, somos capazes de escapar, furtando-nos ao que a lei impõe. Esteja certo disso. Por isso nos unimos, pois unidos somos mais fortes. Ao aliarmos inteligência e conhecimento, adiamos o máximo possível os efeitos colaterais que o poder desencadeia. Novamente, o especialista em política se aproximou da tribuna, enquanto o ser da escuridão permanecia ali, quase mumificado de tão impassível, numa clara demonstração de sua disciplina mental. Quem se fixasse nele pensaria estar morto o mago, contudo uma atividade mental febril se desenvolvia debaixo da aparência de imobilidade. Na realidade, ele estendia seus tentáculos mentais sobre todos os presentes, mas também, e acima de tudo, sobre o principal homem que os representava, com o qual haviam celebrado um pacto mais detalhado. Aquele homem sabia que nenhum laço poderia ser rompido sem causar interferências sérias aos planos traçados. Nenhum compromisso poderia ser ignorado e nenhum contrato modificado sem causar transtornos graves e imediatos. Ao pensar nisso, o homem forte se via apreensivo, calado, sondando qual seria o objetivo de reunião tão solene. Atenção ao que direi a vocês, mas particularmente a você, homem forte, acentuou, induzindo o homem sentado ao lado de ela a concentrar sua atenção no que falava. Toda vez que quiserem que as pessoas vejam em você um ícone, um missionário ou alguém especial que traz um diferencial às suas vidas, devem obedecer a uma regra simples no discurso e observá-la daí em diante. Crie uma narrativa que mostre o próprio passado como um período de lutas, de dores e de trabalho duro, dedicado ao objetivo de vencer na vida com muito esforço, alegando grande dificuldade e sofrimento. Trata-se de um gatilho essencial, eficaz não só no convencimento das massas, mas também de muitos intelectuais e religiosos bem intencionados. Com isso, você ganhará muitos com uma única tacada. Emocione-se quando contar essa história, mesmo que seja inventada, mesmo que não tenha acontecido assim, com todos os detalhes relatados. Garanto, de saída você terá ganhado a batalha, já no primeiro round. Um homem de negócios, também desdobrado, complementou chamando para si a atenção. As pessoas valorizam quando alguém aparentemente vem de baixo, das camadas sociais mais baixas, e sobe lentamente, errando, caindo, até ascender a um posto de destaque, a uma condição melhor, seja de empresário de sucesso ou de chefe de Estado. Portanto, é preciso explorar essa situação como trampolim
para implementar nossos objetivos. Imaginemos, ou melhor, estudemos a fundo como funcionam as histórias famosas contadas por Hollywood. Os super-heróis mais amados, tanto quanto os vilões mais aplaudidos, sempre vêm de um passado em que perderam pai, mãe, quando não a família inteira, em algum evento traumático. É assim com Super-Homem, Batman, Lex Luthor e Darth Vader, com ligeira variação entre eles, em meio a outros personagens que galgam ao sucesso com grande dificuldade. Não raros se veem forçados a abandonar a família para dedicar-se aos estudos, à preparação e depois de assumirem o papel de mocinho ou bandido, acabam por atingir enorme projeção. Alguns, como Super-Homem, perderam até mesmo o planeta de origem e emergiram de catástrofes inacreditáveis. Mais à frente encontraram sucesso. Isso faz parte dos roteiros de Hollywood não por acaso. Essas histórias exploram o imaginário popular no que tem de mais primário e universal. Na verdade, o pano de fundo dos mitos que originam esses personagens é o mesmo. Em linhas gerais, basta mudar o nome do herói ou do vilão e dos coadjuvantes, o cenário e alguns elementos do enredo, que o resultado será, com previsível certeza, o amor da multidão pelo protagonista. Então sugere que nos transformemos em personagens perante o povo? Não seremos nós mesmos nunca? Indagou alguém da plateia. Se querem exercer o poder com férula, seduzir as massas com ideias, é isso mesmo que sugiro, tornou o empresário sob o olhar de nítida aprovação do especialista em marketing. Afianço que de modo algum conseguirão obter o domínio e permanecer no poder indefinidamente, se não agirem assim. Somente aqui entre nós da Liga de Poder, em nosso partido, e a portas fechadas, como se diz entre os encarnados, é que vocês poderão se mostrar como realmente são. Aqui caem as máscaras. Quando retornarem ao corpo físico, tudo não passará de uma atuação, uma representação no palco da vida, no palco da política, da economia e da religião, onde quer que operem. Imaginem-se eleitores adoradores ou subordinados, sem falar nos opositores, porventura chegarem a flagrá-los sem a máscara social e revelar quem vocês realmente são. Creem que manteriam alguma chance de dominar o povo, de permanecer no comando? Então não há escapatória. O poder sempre implica certo grau de teatralidade, é isso? Ou mentira, em nosso caso. Não há como não admitir isso abertamente entre nós. Representar nem sempre é mentir, mas mentir é essencial para quem quer dominar e se perpetuar no poder. Diga a verdade e todos o deixarão. Em nossa política, esta é a mais pura e a primeira verdade. Minta sempre. Ouvindo os ensinamentos ministrados, um senhor bastante experiente na área, até porque, no corpo, desfrutava de posição privilegiada no governo, entrou na conversa, de maneira descontraída. Era um espírito respeitado entre os magos negros e talvez por isso sua opinião fosse levada na mais alta consideração, mesmo pela equipe auxiliar do homem forte, comparsas que lutavam com ele desde há muito tempo, e agora estavam juntos desdobrados. É crucial criar a ilusão de que o companheiro sempre foi uma pessoa simples, do povo. Isso encanta as gentes mais do que 1000 palavras, pois se identificarão com você. Mesmo gozando de muito dinheiro, usando e abusando de privilégios ou recebendo incentivos para o trabalho, de procedências diversas, nunca perca uma oportunidade de mencionar sua origem humilde, em meio à extrema pobreza. Visite os lugares de onde veio, fale deles à exaustão, acentue sempre o valor da pobreza e use as palavras e as emoções a seu favor. Até o próprio vocabulário deve refletir a realidade de quem provém de uma situação comum popular. O espírito que falara anteriormente gostou da interferência e acrescentou: Você, homem forte, tanto quanto seus correligionários,
um verdadeiro batalhão que se mostrará ao mundo sempre como se estivesse do lado do povo. Deve manter acesa a chama da procedência humilde e simples, como já foi destacado. Contudo, isso não basta. É fundamental em seus discursos demonizar todos aqueles que não passaram fome, não experimentar a dor e o sofrimento que você reiteradamente afirmará ter vivido. Deve-se explorar ao máximo esse ardil, demonizando as classes abastadas e deixando muito, mas muito claro que a riqueza dos demais, principalmente de seus opositores, só existe devido à exploração dos mais fracos e mais pobres. Apele à inveja, à cobiça e ao ressentimento, instintos primitivos e eficazes para produzir o resultado que desejamos. Instigue o ódio de classes. Divida a sociedade de todas as formas imagináveis. Falamos de uma ferramenta, um gatilho mental que provocará a adesão imediata do povo. Aliás, trata-se de uma ideia que nem precisa de maiores impulsos além da indignação já latente nos populares. Agir assim equivale a atiçar a lenha na fogueira, como se costuma dizer. E o que acha de atiçarmos ainda mais esse fogo, companheiros? Entrou na conversa outro especialista da palavra, um dos mais cotados entre os magos da Liga dos 21, pois que atuara decisivamente em outros momentos históricos da América Latina e também de determinado país da Europa, ou que fizera de maneira brilhante. Isso tudo me cheira a uma escola de guerra psicológica. Falou o homem forte, finalmente se manifestando. Exatamente, nossos conselhos talvez pudessem ser escritos um dia como uma espécie de cartilha do inferno. Todos soltaram uma gargalhada. Assim que se acalmou a assembleia de encarnados e desencarnados desdobrados, o autor da última pergunta ou provocação retomou-a e desenvolveu sua ideia. No intuito de acender e acirrar ainda mais os ânimos, devemos pôr em prática uma estratégia para evitar que o povo tenha tempo de pensar. E a melhor maneira de fazer isso é jogar uns contra os outros, além de propalar a ideia de que os mais abastados enriqueceram necessariamente à custa dos mais pobres. É essencial apregoar que ser rico, bem como nascer rico ou com possibilidade de gerar riqueza, é algo não apenas ruim, mas imoral, que denota mau caratismo, em contraste com a realidade dos fracos e oprimidos. Eis nossa meta: subverter os padrões da sociedade e encher de vergonha as classes dominantes, pois aí se curvarão definitivamente a nossos interesses. Bateremos e bateremos nas elites com um único propósito: que venham aliar-se a nós, longe dos olhares do público, obviamente. Ademais, é evidente que o povo jamais notará a fortuna que esbanjam, caso alguém o faça. Basta apelar à narrativa de origem humilde, fazer-se de vítima e alegar que as elites não suportam o pobre que sai da pobreza. Lembrem, ser ou não ser contraditório não é a questão. Importa é mentir com convicção, persistência e de vez em quando lágrimas nos olhos, para dar um toque especial. Se cumprirem o que digo, eu lhes asseguro, terão a multidão a seus pés. A massa acreditará em qualquer coisa, principalmente se acentuarem a desgraça da população, solidarizarem-se com ela e projetarem a culpa pela pobreza sobre seus adversários, os grandes opressores. Ao levarmos a cabo essa tática, aprimorando-a e revestindo nossas teses de uma fachada brilhante em defesa dos oprimidos, conquistaremos forte apoio entre artistas e intelectuais, que devem estar do nosso lado. Trata-se de uma classe influente, cuja importância reside justamente no papel que exerce de formação de opinião tanto nas mídias quanto no sistema educacional. Pouco importa a motivação de seus integrantes, quer seja porque iludidos, imbuídos das melhores aspirações, quer seja por desejo de se unirem a nós para viver à custa do Estado.
Fato é que propagarão espontaneamente nossa causa se soubermos arregimentá-los corretamente. Essa estrutura de pensamento encerra 2 pilares centrais, como podem observar. Primeiro, demonizar os adversários, sobretudo os que não têm uma história de vida como a contada por vocês, ainda que esta seja uma história forjada de lutas, dores e sofrimentos. Em segundo lugar, manter os pobres na pobreza e, mais importante, na ignorância, pois queremos a massa de manobra à disposição e, portanto, deve ser mantida indefinidamente no contexto da miséria. Quem estiver sem terra, sem casa, sem lugar para morar, precisa permanecer assim por tempo indeterminado, contanto que alimente a crença de que seu líder lhe dará direitos, estará a seu lado, velando pela gente humilde como um pai. Deem-lhe migalhas e prometam mais. Ganharão não somente sua confiança, como sua adesão passional a planos e discursos. Com a devida técnica, esses fantoches estarão dispostos a fazer guerra e morrer por vocês. Para que o segundo pilar se sustente, é compulsório glamorizar a favela, glamorizar a cultura da periferia, quando não há falta de cultura. É obrigatório que as expressões chulas e a fala mais rateira e tosca, eivada de erros, sejam transformadas numa espécie de identidade, que cativará o maior número de pessoas possível. A vulgaridade, desde que embalada sob o rótulo da originalidade, encanta os intelectuais politizados e contestadores, os quais a acolherão como a manifestação popular mais genuína, como a voz e a verdade do povo, em perfeita sincronia com a emergência do líder operário, carismático e redentor. Assistimos ao advento da salvação política, meus caros, e toda salvação, mesmo secular, precisa de um Messias. Exploremos a fé, a utopia de que o mundo se redimirá por meio dos governos mundanos. Ainda no plano cultural, associaremos a realidade das favelas à ideia de vanguarda, de um local onde o simples é melhor do que o complexo das cidades grandes, de modo a ser um lugar onde vigerão princípios baseados em camaradagem, lealdade e amizade espontânea entre as pessoas. Em suma, ao mesmo tempo que se falar em transformação social, emprestaremos uma ideia romântica ao quadro atual, rebaixando ao máximo as aspirações gerais, uma vez que nosso governo efetivamente não pretende modificar tal realidade. Vamos mudar sim a opinião das pessoas. Vamos mudar o vocabulário delas sobre esse e vários outros temas. Isto também agrada aos chamados intelectuais, alterar o nome dado às coisas, ainda que sem renovar o conceito, ocasiona extrema excitação. O aplauso veio espontaneamente por parte da plateia. Sorrisos maliciosos se estamparam nos rostos daquele grupo, que sem nenhum constrangimento desrespeitava a situação em que a gente mais pobre se encontrava. Mesmo fora do corpo, maquinavam sobre como usar as pessoas para seu projeto de poder, numa clara manipulação do quadro popular calamitoso, em benefício de si próprios. O espírito das trevas, o mestre em manipulação por meio de marketing político, gostou do viés que a reunião aberta por ele tomara, pois constatava o êxito da doutrinação de seus interlocutores, que se capacitavam para agir em sintonia com os projetos sombrios. Acrescentou: é imperativo insuflar a ideia de que falta de cultura e conhecimento superficial denota humildade, de que preguiça e mediocridade significam sabedoria e são atributos de quem sabe como aproveitar a vida. O consumo de produções vis, músicas de baixa qualidade e de futilidades em geral, deve ser estimulado como o alimento ideal para a alma. Paulatinamente, a superficialidade tomará o lugar da profundidade e o ruim será visto como bom. Por outro lado, o conhecimento real e a educação de primeiro nível devem ser desprezados como coisa das elites, atributo de gente privilegiada e preconceituosa. Desejamos
futuras gerações incapazes de pensar por si próprias. No âmbito internacional, uma vez que queremos poder em nossas mãos, é fundamental apoiar um Estado forte, centralizador e concentrador de riquezas. Apoiem o socialismo, não importando em que país ou a forma como essa doutrina política se manifeste. Há outras bases a fortalecer em diferentes partes do mundo, porém, não se inquietem, observou com uma pitada de cinismo. Quando quiserem, podem visitar Nova York, Londres, Paris e usufruir dos bens de consumo que o capitalismo produz. Essa é uma conquista de vocês, que tanto têm dado de si em prol de nossa organização, dos dois lados da vida. A plateia respirou aliviada. Sob tais condições, todos trabalhariam com mais fervor e desenvoltura. Afinal, todos se julgavam merecedores de uma trégua de tempos em tempos, pois a guerra só terminaria com o aniquilamento dos rivais e a garantia do poder soberano. Voltando-se para ela, a mulher que acompanhava o homem forte, o especialista falou-lhe diretamente, olhos nos olhos. A você, ela, caberá convencer o povo de que sofreu muito e foi vítima de tortura durante o período em que esteve presa, na juventude. Em toda oportunidade que tiver, reafirme que lutava pelo ideal democrático e por justiça social. Jamais permita que o povo conheça a realidade de seu passado. Assim, você continuará o que o homem forte começou. Poderá manipular a opinião pública ao lançar mão da narrativa de que foi perseguida, vítima de maus tratos quando era absolutamente inocente. Quase ninguém se ocupará de pesquisar a história real caso você siga à risca nosso projeto. Se, porventura, descobrirem algo, basta dizer que qualquer crime foi cometido exclusivamente contra os militares no poder, unicamente para restabelecer a democracia. Esse espírito de mártir sempre conquista a população em geral, ainda mais no Brasil, onde há tanta credulidade e pouca disposição para a pesquisa e o estudo da história. Aliás, essa é outra razão que demonstra como é importante fomentar a ignorância, desestimular a leitura e glamorizar tudo quanto seja simplório ou inculto. É indispensável que seja vista como alguém que superou a dor, o sofrimento do cárcere, a perseguição gratuita e, apesar de tudo isso, venceu na vida e chegou ao topo da cadeia de comando. Explore também o fato de ser mulher. Apele a todos os estigmas que envolvem a figura feminina e faça-se de vítima tanto quanto possível. Quanto mais divulgar que sofreu, mais mulheres atrairá para lhe apoiarem incondicionalmente. É evidente, tudo depende de sua postura e de seu discurso, mas sabemos muito bem que você é capaz, devido às suas credenciais pretéritas. Todos miraram ela com um olhar de aprovação. O expositor então concluiu: por fim, você constituirá um ícone nacional, mulher guerreira, vencedora, que provará às demais também ser possível o sucesso. Chefe de Estado e de governo, vitoriosa, inspiradora, será aplaudida por todos e todas. Assim sendo, apele à dimensão emocional, comova-se, exiba lágrimas ao falar de seu passado. Afinal, a massa adora ver uma personalidade importante emocionada. Riram todos das sugestões do especialista de marketing político. A partir daquele momento, formaram-se grupos de discussão, segundo a temática e o projeto de cada um. O homem forte e ela deixaram o ambiente conduzidos por uma sombra. O mago negro, que assumira aspecto de estátua desde sua intervenção, subitamente despertou do transe, durante o quanto sondara e impressionara o pensamento dos dois atores principais ao máximo. Era capaz de manejar a própria mente com notável disciplina,
dotando-a de tentáculos férreos e penetrantes. A dupla foi levada a outro ambiente, onde seria submetida a procedimentos especiais perpetrados pelo mago e seu séquito. O objetivo das inteligências sombrias era fixar os projetos e os passos a serem dados, impregnando-lhes a memória espiritual, de modo que, quando retornassem ao corpo, o processo fosse seguido à risca. Antes mesmo que os dois encarnados adentrassem a câmara, preparada com tal finalidade, onde seriam imantados e teriam conexões implantadas em seu corpo espiritual, por meio das quais os dominadores do submundo os manipulariam à distância, o Mago Negro comentou com seus cúmplices: "Temo pela saúde mental de ela. Sua mente dá sinais de exaustão. Parece não aguentar tanta informação e temo que sucumba. Desde as últimas experiências na vida anterior, dá amostras de que pode perder-se, adoecer. Compete a nós empregar recursos para evitar que enlouqueça ou apresente surtos de instabilidade psíquica que possam nos prejudicar. Ela está visivelmente abalada. Creio que nosso domínio mental acentuado sobre ambos, porém há mais tempo sobre ela, tenha provocado alguma susceptibilidade." A despeito da constatação, o hábil magnetizador prosseguiu como previsto. Na verdade, ele era responsável pela instauração de um tipo de obsessão de altíssimo grau de perigo. Estava em curso um tipo específico de subjugação, sobejamente delicado.